O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Ok, então esse é o quarto e último encontro desse módulo, né, chamado de Eclesiologia. Falamos da igreja, né, falando da igreja um pouquinho, né. O primeiro foi um pouco de história da igreja, lá desde a fundação até os dias de hoje. Depois falamos da hierarquia do sacramento da ordem, como a igreja se ordena em torno do sacramento da ordem, que garante essa transmissão ininterrupta de Jesus através dos apóstolos, né, até os seus sucessores dos dias de hoje, que são os bispos, sacramento da ordem, sacerdotes. Depois a igreja doméstica, que é a família, e aí falamos um pouco da vida familiar, sacramento do matrimônio. E hoje nós vamos falar um pouco da doutrina social da igreja, essa dimensão social que completa aí o nosso módulo. Bem, por que falar de doutrina social, né? Por que não ficar... vamos falar do culto divino, da igreja e tudo. Bom, o homem tem essa dimensão social. A igreja, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é salvar as almas. É trazer a salvação que Nosso Senhor fez, né? Dispensar os bens que Nosso Senhor nos ganhou e salvar as almas. Bom, mas salvar os homens tem que salvar o homem como um todo, todas as dimensões do homem. Uma dimensão muito forte do homem, aqui eu me refiro homem e mulher, né? É a dimensão social. O homem é um ser social. Já lá desde o Gênesis, um pouco antes da criação da mulher, Deus fala, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Vamos fazer para ele uma companheira. Então, essa dimensão social do homem é algo que, como parte do nosso ser, né? É algo que a igreja se preocupa, né? A doutrina social da igreja é esse conjunto, não sei se eu posso dizer regras, não, um conjunto de orientações para essa vida em sociedade intrínseca à vida do homem, né? O homem é um ser social. Deus criou o homem, não criou o homem como um ser solitário. Deus criou o homem como um ser social. Então, para a pessoa humana, a vida não é algo acessório. Ela deriva dessa dimensão, que é uma dimensão importante da natureza do homem, que é a sociabilidade. Essa sociabilidade, quando a gente olha ela à luz da fé, fica mais patente, porque a gente começa a ver a sociabilidade do homem como uma verdadeira semelhança à vida íntima da Santíssima Trindade. E essa comunhão entre os homens, né, deve estar aberta a toda a humanidade, ao próximo, né? A gente vê no próximo uma imagem de Deus, né? O próximo é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, e aqui, parafraseando São João Paulo II, né, o homem está chamado a existir para os outros, né, tornar-se um dom. O homem não existe simplesmente com os outros ou junto com os outros. Ele deve, à luz da fé, deve existir para os outros. Nosso modelo é sempre Jesus Cristo, né? Nosso Senhor veio para servir. Nosso Senhor veio para se doar. Então, a sociabilidade, ela não deve se limitar a essas relações políticas ou mercantis, mas sim ser baseada profundamente em aspectos humanos, né? Em primeiro plano, elemento espiritual, né? Daí, todos os homens, uma vez que eles possuem uma mesma natureza, e todos fomos redimidos por Cristo, e somos chamados a participar na bem-aventurança divina, então todos os homens gozam de igual dignidade. Nosso catecismo define a sociedade como um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas.
Então, vários princípios de unidade, né? Amor, etnia, família, idioma, território, cultura. Então, existe aí um amplo espectro de instituições ou associações, desde a família, né, umas poucas pessoas, até a medida que cresce e a sociedade se organiza em diversas associações, cidades, estados, até a comunidade internacional. A ligação estreita que existe entre a pessoa e a vida social explica essa influência da sociedade no desenvolvimento pessoal. A gente vê, né, uma sociedade boa promove indivíduos bons melhoram a sociedade em que eles vivem, né? Ao mesmo tempo, a gente vê o dano que uma sociedade, por assim dizer, doente, uma sociedade defeituosa, né? O dano que causa também ao indivíduo, né? Claro, o pecado é um pecado, o pecado ele é sempre pessoal, né? Mas a nossa vida de sociedade ela implica essa relação onde o desenvolvimento pleno da pessoa e o progresso social se influenciam mutuamente, né? Uma sociedade boa promove a formação de indivíduos bons, assim como uma sociedade má prejudica a formação de indivíduos, pode formar indivíduos maus. Por exemplo, né, como o pecado dos homens podem influenciar a sociedade, né? Pecados sociais contra a justiça, contra a caridade, contra a castidade, né? Corrupção política e econômica, por exemplo. Algo que a gente vê aí espalhado na nossa sociedade, né? Pecado contra a justiça, né? Esse pecado contra a castidade, essa hipersensualização de tudo, né? É muito difícil hoje em dia, por exemplo, a gente vê um filme que não tenha uma cena, alguma cena de nudez ou de sensualidade, que a gente vê que não é necessário para o desenvolvimento da boa trama do filme, né? Mas sempre está lá alguma coisa, né? E, bom, o extremo disso, a indústria pornográfica, por exemplo, né? Olha o mal que essa indústria causa na sociedade, né? De usar o corpo humano como objeto de prazer, né? E é de fato uma indústria, né? Movimenta recursos, tem toda uma organização para isso, né? Para que as coisas sejam produzidas e cheguem nas pessoas, né? Esse bombardeio pela internet, pela televisão, pelos seriados e por aí vai, né? Leis que permitem o aborto, né? Essa violência contra os bebês, que nem vão ter possibilidade de nascer, né? Muito menos serem batizados. Todas esses pecados pessoais contra a justiça e a caridade influenciam na vida da sociedade como um todo, né? E ou mesmo leis injustas, né? As estruturas de pecado, então, é tarefa das pessoas, como membros da sociedade, começar, como fala, modificar esse comportamento, né? Bom, então, para falar de doutrina social da Igreja, por isso, né, como a salvação realizada por Cristo dirige-se ao homem em sua totalidade, e o homem tem essa dimensão social, a Igreja propõe sua doutrina social. Então, ao fazer isso, a Igreja não só não se afasta da sua missão da Igreja, né, salvar as almas, mas a cumpre fielmente. Então, a Igreja é muito mais do que uma organização, do que uma ONG gigante, muito mais que não é um partido político, não é um conjunto de ideias. Nós seguimos a Cristo, nós seguimos uma pessoa, nós não seguimos um conjunto de ideias mais ou menos estruturadas, nós seguimos uma pessoa. Jesus Cristo é o nosso modelo. E, além disso, a Igreja vive no mundo, né? Lógico, né? É necessário que relacione com o mundo de modo harmônico, respeitando as finalidades próprias das organizações humanas. Então, a Igreja tem a missão, que também é um direito, de ocupar-se dos problemas sociais. E quando o faz, não pode ser acusada de ultrapassar seu campo específico de competência, como muitos querem acusar a Igreja ao falar de doutrina social, né? E muito menos o mandato recebido do Senhor. É parte da missão da Igreja
como redentora do homem como um todo, né, tratar da dimensão social do homem, né? Mostrar a dimensão evangélica da vida social. Então, a meta da conduta cristã é a identificação com Cristo. Então, a liberação do homem, essencialmente, é a libertação do pecado. O pecado é o único mal de verdade, o único mal absoluto desse mundo é o mal que nos afasta de Deus, né? Agora, certamente, isso também exige empenho nos assuntos que tratam das nossas relações sociais também, né? Então, os ensinamentos do magistério, por magistério entendemos aqui o Colégio dos Bispos, né? O Papa e os bispos em comunhão com ele, né? O magistério da Igreja. Os ensinamentos deste campo não se estendem, portanto, a aspectos técnicos, nem propõem sistemas de organização social que não pertencem à sua missão. A Igreja não vai dizer qual é, por exemplo, se a monarquia é melhor que um presidencialismo, ou um parlamentarismo, ou uma monarquia parlamentarista. Isso faz parte da autonomia das realidades terrenas. O que a Igreja faz, né, não compete à hierarquia a organização da sociedade, como que a sociedade vai ser organizada, quem vai ser eleito presidente. A missão da Igreja, nesse ponto, é ensinar e interpretar os princípios morais. Então, a Igreja aceita qualquer sistema social que não atrapalhe a sua missão, né? Não poderia ser, por exemplo, um sistema totalitário que retire a liberdade religiosa do homem, né? A Igreja aceita qualquer sistema. O povo tem a liberdade de se organizar, desde que esse sistema desde que esse sistema respeite a dignidade humana, né? E, claro, os fiéis devem acolher sempre o magistério social com uma adesão da vontade, né? Qual é a relação entre igreja e Estado? A gente viu aí, quando a gente falou de história da igreja, que essas relações, ao longo da história, teve seus altos e baixos aí, né? Muita interferência, sempre que teve interferência política, chegava ali em algumas situações complicadas para a vida da igreja. Então, a religião e a política, eles são ambientes distintos, mas não completamente separados, né? Por quê? O homem religioso e o cidadão são a mesma pessoa. A mesma pessoa que exerce sua liberdade religiosa é o cidadão que vai constituir a sociedade, né? Então, esse cidadão ele é chamado a cumprir tanto os seus deveres religiosos quanto os seus deveres sociais, econômicos e políticos. Então, o que a gente tem que fazer é distinguir os direitos e os deveres que, por nossa filiação à igreja, que temos por filiação à igreja, e os deveres que nos competem enquanto membros da sociedade humana. O que temos que fazer é conciliar esses deveres entre si, de modo que assuntos de ordem temporal devem guiar-se pela consciência cristã. Ou seja, nenhuma atividade humana, né, nem as atividades temporais, elas podem subtrair-se ao império de Deus. Então, Nosso Senhor resume bem, né, naquela passagem do Evangelho que perguntam a ele se era lícito pagar o imposto, né? Ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que saber conciliar nossos deveres com a igreja e nossos deveres com o Estado. Então essa relação igreja-Estado, ela comporta uma distinção sem separação, ou poderíamos dizer, uma união sem confusão. O ideal é que as duas esferas colaborem para o bem social, o bem do homem. Então, a gente costuma elencar 3 princípios fundamentais. Primeiro, os valores morais devem formar a vida política. Os valores morais, eles vêm antes da esfera política. Não é essa proposta de um Estado que defina os valores morais, já foi rejeitada já há muito tempo, né? E, com frequência, isso leva a um totalitarismo. Não compete ao Estado, por exemplo, decidir o que está bem ou está mal, né? Mas, assim, a obrigação de buscar e promover o bem comum. Então, não é o Estado que vai dizer, por exemplo, que é pecado, né? Imagine, o Congresso passa uma lei que prevê multa para todas as relações sexuais fora do casamento. Não é o papel do Estado fazer isso, né?
A igreja, sim, né, vai falar castidade, enfim, os aspectos morais competem à doutrina da igreja e eles vêm antes da vida política, né? Então, mas também a rejeição do Estado ético não deve conduzir ao erro oposto, né, que é essa neutralidade moral, né? O que de fato é impossível, né? Porque os valores morais todo mundo se comporta segundo suas convicções, né? Então, os valores morais eles indicam os critérios que favorecem o desenvolvimento integral das pessoas. E esse desenvolvimento das pessoas em sua dimensão social, esse bem comum, né, é o papel do Estado, né, zelar pelo bem comum. Então, o Estado deve, sim, favorecer a conduta moral das pessoas, pelo menos na vida social, né? Segundo aspecto, né, a Igreja e o Estado se distinguem por sua natureza e por seus fins. Então, qual foi o mandato de Cristo para a Igreja? E depois, ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Igreja, com sua doutrina e sua atividade apostólica, ela contribui para a ordenação dos assuntos temporais, de modo que sirva ao homem para alcançar o seu fim último. Agora, os meios que a Igreja leva a cabo a sua missão são, primeiro, espirituais, né? Pregação do Evangelho, administração dos sacramentos, a oração. Mas, claro, nós somos homens, né? Nós temos também necessidades materiais. A Igreja tem as suas necessidades materiais também, né? Adequado à natureza dos seus membros. Então, nós somos homens, né? Então, desculpa, temos que... A Igreja necessita ainda de independência, como falávamos lá atrás, né? O jeito que a sociedade vai se organizar, enfim, qualquer um que não impeça a Igreja de cumprir a sua missão que veio de Cristo, né? O Estado, então, é uma instituição que deriva da natural sociabilidade humana. A finalidade do Estado é o bem comum temporal da sociedade civil. E o bem comum não é simplesmente bem material, né, mas também bem espiritual. Os membros da sociedade são pessoas com corpo e alma, como falávamos há pouco, né? O progresso social requer, além de meios materiais, bens de caráter espiritual, né, que o Estado deve promover: paz, ordem, garantia da justiça, a garantia das liberdades, né, principalmente a liberdade religiosa, né, a segurança. Então, esse sim, né, isso sim o Estado deve promover e tutelar, né? Agora, o Estado não goza de sacralidade, né? O Estado não deve governar as consciências, né? O fundamento moral da política ele está fora da política, né? E, por outro lado, a Igreja não possui um poder político coercitivo, né? A Igreja não pode, nem é papel dela, né, impor uma solução política, né? Para isso estamos aqui nós, que agiremos com total liberdade, claro. A liberdade religiosa e social sempre traz consigo a responsabilidade. Então, é importante não separar a liberdade religiosa que todos nós temos com a responsabilidade que nós também temos pelos nossos atos, pelas nossas decisões, né? Então, daqui tem dois importantes direitos, né? Primeiro, direito à liberdade religiosa, né? Então, o Estado não pode coagir em matéria religiosa. Todos os cidadãos têm direito, e aqui falamos assim de liberdade ampla, né? Defendemos também a liberdade dos não católicos, né? Importante aqui ressaltar isso não estou aqui dizendo que todas as religiões são iguais, estou dizendo que essa liberdade que vem de Deus deve ser defendida, né? A liberdade religiosa deve ser defendida. E, por outro lado, né, o direito à liberdade de atuação dos católicos em relação à hierarquia em matéria temporal. Então, em matéria temporal, em quem vamos votar, como vamos brigar para que essa ou aquela lei seja aprovada, não compete ao magistério da Igreja, não compete à hierarquia nos dizer como nos comportamos em matéria temporal. Claro, obrigação de seguir o magistério sempre, né? Não vamos, por exemplo, votar em alguém que abertamente defende a legalização do aborto. Seria uma coisa completamente sem sentido isso, né? Nós temos a liberdade de atuação
E temos também a responsabilidade com as nossas decisões, né? Então, compete aos católicos. Os católicos têm liberdade de atuação em relação à hierarquia em matéria temporal. Então, é isso, né? O Estado não vai tolir a liberdade religiosa e os cidadãos católicos são livres em matéria temporal, desde que não vá contra as verdades de fé, né? Bom, então, agindo assim, né, a Igreja, além de pregar a verdade evangélica, ela também respeita e promove a liberdade e a responsabilidade política dos cidadãos. Terceiro ponto é a colaboração entre a Igreja e o Estado, né? Como eu já falei, né, a distinção entre Igreja e Estado não é a sua total separação, certo? Muito menos é restringir a Igreja, como alguns estão querendo fazer nos dias atuais, né? Restringir a Igreja ao âmbito privado e puramente espiritual, né? Certamente não é a Igreja que vai substituir o Estado, né? Aquelas funções do Estado que já falamos, né? Promover a segurança, a paz, essas coisas. Agora, tampouco a Igreja pode permanecer à margem na luta pela justiça, né? Porque a Igreja tem o direito de dar o seu juízo moral sobre matérias, inclusive matérias de poder político, né? Quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa e da salvação das almas, né? Não sei se todos estão aqui se lembram, né? Tem um caso, minha memória assim, a eleição de 2010, eu acho, né? Estava aí essas bandeiras do aborto, o segundo turno, né? Os dois candidatos, não vou citar nome, depois não vem ao caso, mas enfim, os dois candidatos estavam lá com a bandeira do aborto, o direito da mulher e por aí vai, né? E bom, o Papa na época, Papa Bento XVI, né? Simplesmente disse o óbvio, né? Os católicos não podem votar em alguém que abertamente defende o aborto, né? É o óbvio, né? Não estava dando ali, o Papa não estava dando um direcionamento para esse ou aquele candidato, né? Mas simplesmente disse o que todos os católicos já deveriam saber, né? Um católico não pode, em sã consciência, votar em alguém que está prometendo promover o aborto, né? O que aconteceu, né? Pouco depois, os dois candidatos mudaram o discurso, né? Ainda que adaptado aqui ou ali, né? A violência aqui ou ali, mas, enfim, mudaram o discurso, ganhou a vida, né? Ganharam os bebês que apareceriam dali em diante, né? Mas é isso, né? A nossa vida, o católico ele não só tem o direito, como ele tem o dever de atuar socialmente, né? É nosso dever, como membros da igreja, promover também o bem-estar social, né? E claro, de novo, né? Não tem sentido darmos apoio a pessoas ou partidos que objetivamente são contrários à lei de Deus, né? Então a igreja, ela, quando age assim, né? Outra coisa sem sentido bom, vamos falar lá na frente do laicismo, né? Deixa isso para daqui a pouquinho. Seguindo aqui o roteiro. Então, tanto a igreja como a atividade política, tanto a igreja como a atividade política, né, estão a serviço do homem. E se a comunidade política, por comunidade política, entendam aqui o conjunto, né, governantes e governados, né, não só os políticos, por assim dizer, né? Então, se a sociedade ignora a igreja, põe-se em contradição consigo mesma, porque, embora o Estado seja laico, né, o povo não é, né? Enfim, uma parte dos cidadãos é formado pelos fiéis católicos, né? Então, nós temos o direito e o dever de promover as políticas públicas que defendam a vida, né, que defendam a integridade e o bem-estar do homem como um todo, né? Um aspecto essencial disso, como já disse, né, concluindo esse tópico, é o direito à liberdade religiosa, de todos, não só dos católicos, né? O respeito, velar por esse respeito velar pelo respeito de toda a ordem social. Esse é o básico, né? O direito à liberdade religiosa. A liberdade social
e civil em matéria religiosa é a fonte síntese de todos os direitos do homem. Bom, países diferentes, depende da cultura, da Constituição, tratam isso de forma diferente, né? Mas, em último caso, nós temos que zelar pela liberdade religiosa de todos, né? E questões mistas, né? Por exemplo, matrimônio, né? Então, tem tópicos que tanto a igreja quanto o Estado devem intervir. O matrimônio ele tem um aspecto social também, né? Além do aspecto religioso, o sacramento, né? Compete à igreja, por exemplo, regular o matrimônio dos católicos. Ainda que somente um seja católico, um dos contraentes seja católico. Né? Porque o matrimônio é um sacramento. Né? Quem por direito estabelece normas para a administração dos sacramentos é a igreja. E o Estado compete regular os efeitos de ordem civil. Né? Regime de bens, comunhão parcial, separação, por aí vai. Então, o Estado ele tem, por exemplo, o dever de reconhecer aos católicos o direito de contrair matrimônio canônico. A educação dos filhos é uma matéria sensível, né? Compete aos pais, né? Por direito natural. Quem decide a educação dos filhos são os pais, não é o Estado, né? Uma das primeiras coisas para se promover um Estado totalitário é o monopólio do ensino, né? Podem ver aí qualquer um desses exemplos do mundo atual, né? Onde não for suficiente a iniciativa dos pais, então o Estado subsidiariamente pode e deve estabelecer suas escolas, né? Respeitando sempre o direito dos pais. Quem decide a educação dos filhos são os pais, não é o Estado, né? O Estado vai dizer, por exemplo, as normas relativas à educação, né? Qual é o mínimo para adquirir esse diploma, qual é o mínimo para que todos tenham acesso à instrução, e por aí vai, né? Reconhecimento de títulos, mas, em último caso, ou talvez primeiro, né? Fundamentalmente, a educação dos filhos compete, principalmente em matéria religiosa, né? Compete aos pais. Né? Então, a igreja compete determinar o que se refere ao ensino e difusão da religião católica. Só quem pode falar em nome da igreja é alguém autorizado pela igreja, né? Ninguém pode se dizer mestre de doutrina católica se não for aprovado pela autoridade eclesiástica. Né? E a igreja também tem o seu direito de estabelecer os próprios centros de ensino. Né? Aqui no Brasil nós temos muitos, né? Colégios católicos, faculdades católicas. Né? Quem quiser ver um pouco de como a igreja fomentou as primeiras universidades lá pelo século XII ou XIII, eu recomendo ler, já falei dele aqui na semana passada, né? Como a igreja católica construiu a civilização ocidental. Né? O autor chama Thomas Woods. Um livrinho pequeno, muito bom, né? Traz esses fatos históricos todos. Né? E a igreja também tem o direito de promover iniciativas sociais, hospitais, meios de comunicação, orfanatos e por aí vai. Né? E que o Estado reconheça essas obras, né, abertamente católicas, nas mesmas condições das obras não católicas. Né? Isso nos leva ao próximo tópico, que é laicidade e laicismo. São dois termos muito parecidos, causam uma confusão danada. Né? Laicidade é um termo bom. Né? A laicidade entende-se que o Estado não é autônomo a respeito das leis eclesiásticas. O Estado não é a igreja que vai dizer como o Estado se organiza. Né? Agora, o laicismo é não sei se eu posso chamar de ideologia, acho que sim, né? É essa tentativa de expurgar tudo que é relativo à religião, né? Expurgar da vida política isso, né? Aquele afã de retirar os crucifixos, a própria discussão do aborto, né? O Estado é laico, já ouviram? Essa expressão é muito, muito usada para quem quer justificar qualquer coisa que vá contra a ordem natural. Né? O Estado é laico, né? A igreja não pode interferir. Né? A igreja pode, né? A igreja pode interferir de novo. Né? Nós somos cidadãos católicos. Né? A gente não é católico quando vai à missa do domingo só. Né?
é católico, temos que ter unidade de vida, né? E é questão de justiça, né? Por que os não católicos podem aplicar suas doutrinas e os católicos não, né? Não faz o menor sentido, né? A própria justiça exige que todos livremente possam agir segundo suas crenças, né? Então, imagine, os laicistas, os ateus, enfim, os que têm ódio à igreja, no caso mais extremo, se eles podem usar suas convicções para tentar moldar a sociedade, por que não os católicos, né? Os católicos também podem aplicar suas doutrinas, de novo, né, com liberdade e responsabilidade, né? Então é ilusório, né, pedir que os fiéis atuem em política como se Deus não existisse, né? Não faz sentido, né? Todos têm suas convicções, né? Da mesma forma que não católicos aplicam suas doutrinas, os católicos também aplicam, né? Atuar na política de acordo com a sua fé, né? É coerente, significa que a política está a serviço da pessoa e não o contrário, né? O Estado tem que trabalhar para o bem comum da pessoa. Essa é a essência da doutrina social, né, da igreja. E, portanto, tem que respeitar as exigências morais, né? Viver o empenho político por um motivo transcendente, imagina a pessoa, um bom católico na política, né, que queira viver decentemente, honestamente, servir ao outro por meio do seu trabalho na política, né? Quanto bem ele não pode fazer, né? E aí, bom, então, de novo, né, o laicismo é isso, né, essa tentativa de expurgar qualquer sentido religioso da, da vida política, né? Insisto, né, não é que a igreja vá determinar como a vida política se organiza, né? É que o cidadão, que é ao mesmo tempo cidadão e cristão, age segundo suas convicções. É questão básica de justiça, né? Atua de acordo com a sua fé. Como que os católicos atuam, né? Os católicos atuam com ampla liberdade, né? Pluralismo social, né? Não existe, via de regra, a solução católica para esse problema político, né? Cada um atua de acordo com sua consciência. Aliás, é bom que hajam vários caminhos, né? Ninguém pode reivindicar, né, de forma exclusiva, né? Não, o meu parecer é o parecer católico, né? A solução católica para esse problema político aqui, né? Bom, e aí todos têm o direito de, em matérias não opináveis, né? Bom, se for verdade de fé, não tem jeito, né? Verdade de fé a gente adere com a nossa vontade e pronto, né? Agora, o que não for verdade de fé, o que for opinável, todos podem agir tem diversos caminhos, né? O pluralismo político é razoável, né? Diferença de opiniões, né? Para se alcançar certa meta social. É natural que os partidários de cada solução tentem realizá-la, né? Quem pensa, não sei, um exemplo concreto que eu consigo buscar aqui. Bom, a gente pode falar de novo, né? Se a monarquia seria melhor o trabalho da igreja, se é melhor um parlamentarismo, se o presidencialismo dá muito poder. Isso é questão que nós, principalmente nós leigos, né, temos que resolver, né? É a nossa responsabilidade transformar a sociedade de dentro, é o que a igreja sempre fez, né? É transformar a sociedade sendo cidadãos, né? Nesse sentido, então, especialmente os leigos têm direito que na igreja se reconheça sua legítima autonomia para gerir os assuntos temporais, segundo suas próprias convicções e preferências. Importante, sempre concorde com a doutrina católica. Não é o bispo local que vai dizer aquele voto de rebanho, né? Todos os católicos têm que votar no fulano, né? Não, né? Não é papel da igreja fazer isso, né? Embora a gente veja por aí, né, casos assim, né? Mas não é o papel da igreja, é papel do leigo, enquanto cidadão responsável, atuar para a melhoria da sociedade de acordo com a doutrina católica, né? Mas ainda assim, o leigo que assim o faz não deve comprometer a igreja nessas decisões pessoais. Não, a minha decisão é a solução católica. Não é assim que a gente age, né?
época de eleição tem muito, a gente às vezes saindo da missa, né, na paróquia tem lá a pessoa entregando o santinho, né? Não é obrigado a votar na pessoa. Se a pessoa tem um programa que você acha que vai melhorar em algum sentido a sociedade, bom, tudo bem, você livremente vota nessa pessoa. Mas se você acha que não é aquela, que você, enfim, você vai dar o seu voto para outro, que tem um programa que te pareça melhor, com toda liberdade a gente faz isso, né? Não tem esse voto rebanhão aqui, né? O pluralismo, ele é um elemento positivo nesse sentido, né? De forma que a gente está usando a nossa liberdade civil e religiosa, né? A nossa liberdade pessoal, né? Então, não é certo diminuir a liberdade pessoal para fazer esse rebanhão aí, né? Claro, não confundir com relativismo ético, né? Nós temos as nossas convicções morais, elas vêm antes da política, né? Nós organizamos a política, lutamos de acordo com o que nós acreditamos. Então, não é um relativismo ético, né? Não é tanto faz, essa é a minha verdade, não, a verdade está aí, né? O próprio conceito de verdade, né, supõe que seja uma só, né? Não faz muito sentido cada um tem sua verdade, então ninguém tem nenhuma, né? Então esse arcabouço moral vem antes, né, que é como falávamos agora há pouco, né? Isso. Então essa é a dimensão social do homem, né? A igreja atua para o bem-estar, nesse sentido, né, para o bem comum, né? Acho que essa expressão é melhor, né? E aí podemos falar um pouquinho de autoridade, temos que ir ainda para o sétimo mandamento, né? Autoridade é uma coisa também necessária, né? Toda a comunidade humana tem uma autoridade, né? A família tem os pais, a autoridade dos pais sobre os filhos, né? Enfim, toda a comunidade tem, o Estado tem sua autoridade, né? No nosso caso, o presidente, né? É necessária, né? E o papel da autoridade é assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. São Paulo diz, né, na carta aos Romanos, né? Toda autoridade legítima emana de Deus, como autor da natureza, né? Agora, de novo, né, não foi Deus que colocou o governante lá, né? Não só, enfim, nosso presidente atual, como qualquer outro, né? A sociedade decide, né? Mas a legitimidade moral da autoridade, né, tem que estar a serviço de Deus e para o bem comum, né? Então, quem exerce a autoridade tem que exercê-la como serviço, né? Aliás, ministro, a palavra ministro é isso, né? É aquele que serve, né? Não sei se todos os nossos ministros têm isso, enfim, os ministros de qualquer poder, de qualquer um dos três poderes, não sei se eles têm isso muito claro na cabeça, né? Mas o ministro é isso, é aquele que serve, né? O que está a serviço. Então, a serviço do bem comum, né? A autoridade pública, ela tem que ser, por nós, né, bons católicos, respeitada, né? De novo, não como uma coisa assim diretamente divina, uma escolha diretamente divina, né? Que Deus foi lá e pensou aqui, você fica aqui agora e cuida 4 anos, né? Mas uma autoridade legítima, né? De novo, a César o que é de César, né? Daí vem tudo, pagamento de imposto, né? Não vou entrar aqui em discussão se o imposto é alto ou não, né? Embora seja uma discussão completamente desnecessária, né? Óbvia, mas o pagamento de imposto é legítimo enquanto esse é o dinheiro que eu vou deixar de gastar com a minha família para que seja posto para o bem comum, né? Para que seja usado aí, enfim, serviços de saúde, de educação. Também não vou discutir se eles são bem utilizados ou não, né? Algo assim, um pouco óbvio também, né? Mas essa é a contribuição para o bem comum, né? Daí vem, enfim, o Estado tem aí o exercício da força, por exemplo, né? Então, quanto aos sistemas políticos, né, a Igreja, bom, de novo, vai apreciar a democracia na medida em que assegura a participação dos cidadãos, né, e garante aos governos a possibilidade de eleger e controlar seus próprios dirigentes, né? Agora, qualquer sistema, né, tem gente que apoia a monarquia, tem gente que apoia
parlamentarismo, não tem problema nenhum, né? Isso é matéria opinável, né? Está aberta a discussão e, claro, com boa intenção, com reta intenção, né? Qualquer católico pode apoiar um ou outro, não há assim, em séculos passados aí, na Idade Média, a Igreja tinha uma mistura assim, era esse limite assim entre o civil e o religioso era o poder civil e o poder religioso era muito menos claro, né? Bom, então é isso, né? O bem comum, né? O bem comum não é só material, mas ele também é espiritual, né? Eu vou parar aqui esses últimos minutos aqui que a gente dá algum tempo para alguma pergunta, alguma discussão, né? Concluindo essa, antes de falar do sétimo mandamento, né? A participação dos católicos na vida pública, ela tem que ser assim, né? Na medida do possível, ativa, né? Atuamos como qualquer outro cidadão, né? Na nossa empresa, vamos aí lutar. Tem promoção? Vamos lá, vamos tentar ser promovido, vamos tentar subir primeiro, né? A gente se santifica no trabalho, né? Nada, ou melhor, o primeiro quesito para isso é trabalhar bem, né? Fazer um trabalho bem feito, né? Depois, né? Uma progressão de carreira pode legitimamente ser, enfim, desejada, porque você pode cuidar melhor da sua família, contribuir melhor para a igreja e por aí vai, né? Então nós não abrimos mão de nenhum dever por consciência, desculpe, de nenhum direito, né? Nós queremos nossos direitos, né? E também tomamos cuidado com os nossos deveres, né? E é assim que a gente atua, né? Atuamos como todos os outros cidadãos, temos todos os direitos dos outros cidadãos, inclusive o direito de agir segundo a nossa consciência, né? De bons católicos. E aí é importante frisar o princípio de subsidiariedade, é um aspecto importante, né? Esse princípio diz: uma sociedade de ordem superior não deve intervir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior. Então, se algo pode ser resolvido numa ordem menor, né? Por exemplo, se algo deve ser feito dentro da família, não é o Estado que vai decidir, né? Não é o Estado que decide como eu educo meu filho, né? Embora em algum momento eu já não possa, por exemplo, dar todas as aulas, eu não posso ensinar português, matemática, história, geografia, então, enfim, eu vou contar com uma sociedade maior, seria, por exemplo, uma associação, uma escola, né? Essa é a ideia do princípio de subsidiariedade, né? Não, uma ordem superior não pode privar a competência de uma ordem inferior, né? Pode ser decidido no âmbito de uma cidade, não tem por que ser feito a nível federal, por exemplo. Então é isso, né? Essa participação, a subsidiariedade, ela, em primeiro lugar, se realiza por meio do cumprimento dos próprios deveres familiares e profissionais, né? Isso é uma obrigação de justiça, né? Pagamento de imposto, como eu já falei, não é uma obrigação de justiça. Também se realiza mediante a prática das virtudes, né? Especialmente a solidariedade, né? E, bom, resumindo, né? Enquanto cidadãos, os fiéis têm os mesmos deveres e direitos daqueles que se encontram em idêntica situação. Agora, como católicos, temos uma responsabilidade adicional. Então, não podemos simplesmente abdicar da participação na política. Não é que todo mundo tem que ser candidato, né? Mas também, não quero, vamos lavar a mão, né? Aí a gente está abrindo mão dessa possibilidade de melhorar a nossa sociedade, né? Impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina cristã, da vida cristã, né? É isso, né? Quando uma lei civil não se ajusta ao ensinamento da igreja, né? Os católicos devem fazer, né? Pode promover, né? Meios de retificar essas leis, né? Caminhos legítimos, né? Mas sempre, né? Ajustar sua conduta pessoal, ainda que acarrete inconveniente, né? Nós somos católicos sempre, né? Não é só quando a gente vai à missa, né? Não é assim como alguém tira um chapéu e pendura no cabeleiro, né? Então devemos
exercer os direitos civis e também cumprir os nossos deveres, né? Especialmente os fiéis leigos. Os fiéis leigos estão chamados a santificar o mundo a partir de dentro, né? Como fizeram os nossos irmãos lá da primeira hora, né? Transformaram a sociedade a partir de dentro, né? Com iniciativa e responsabilidade, sem esperar que as soluções venham da igreja, da hierarquia, né? A hierarquia não é papel da hierarquia resolver problemas com autoridades civis que nós, leigos, possamos resolver, né? Vou falar aqui um pouquinho, temos 10 minutos, eu vou procurar completar aqui com 5 minutos, um pouquinho do sétimo mandamento, que é intrínseco aí dessas relações sociais, né? O sétimo mandamento, não roubar, né? Então, o sétimo mandamento, ele proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo nos mesmos bens. Bom, os bens da criação, desde o início, são destinados a todo o gênero humano, né? Mas a apropriação de bens, a igreja diz, né, no catecismo, que é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar a cada um a prover suas necessidades, né? As suas e daqueles a quem estamos encarregados, né? Então, o direito à propriedade privada, claro, adquirida de modo justo, né, ou recebida de modo justo, não abole essa ideia original da terra ao conjunto da humanidade, né? Temos que respeitar a propriedade privada legitimamente adquirida, né? Essas ideias do socialismo marxista, né, em particular o comunismo, né, pretende subordinar o indivíduo à sociedade, né? Isso nega o direito à propriedade privada. Então a igreja tem combatido isso, essas ideologias totalitárias, né, dos tempos modernos. Agora, não é que o capitalismo seja a solução ideal, né? Também a igreja combate o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano, né? Então, o uso dos bens, é bom falar, quando a gente fala do sétimo mandamento, né, de não roubar, o uso dos bens precisa, para respeitar a dignidade humana, né, precisamos de exercitar três virtudes, né? A primeira, a virtude da temperança, né? A virtude da pobreza. A pobreza, para o católico comum, não é simplesmente não ter, né? É simplesmente, mas muito mais, estar desprendido do que tem, né? Um pai de família precisa de um carro, por exemplo, né? A família grande precisa de um carro grande, que custa um bocado de dinheiro, né? Então, bom, vai lá e compra o carro, né? É muito mais não botar o coração ali, né? Essas coisas, os bens materiais não são fins, né? Não são meios, são meios, enfim, para que possamos tocar a vida, né? Nosso Senhor deu exemplo, de novo, né? Nosso exemplo é sempre Cristo, né? Ele disse, né, naquela ocasião do jovem rico lá, né? É difícil para um rico entrar no reino dos céus, né? Então, nós exercemos a virtude da pobreza assim, né? Não colocando o nosso coração nas coisas que temos, né? A virtude da justiça, né? A justiça é dar a cada um o que lhe é devido, né? A justiça não é dar igual para todo mundo, né? A justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Então, por exemplo, entre pessoas singulares, né? Pagar uma dívida, pagar impostos de novo, né? A virtude da justiça é isso, né? E daí o respeito aos bens alheios, né? Quando que a gente comete um pecado contra o sétimo mandamento, né? O sétimo proíbe tomar ou reter injustamente, né? Coisas alheias. Bom, furto, roubo, óbvio, né? Quando você pega na surdina as coisas do próximo, né? O assalto, quando é tomado de forma violenta. Fraude é uma forma de furto, né? Enganando o próximo com armadilha, com falsificação, alguma coisa. Retendo o salário, que seria justo pagar, né? A usura é outro ponto, emprestar dinheiro com taxas absurdamente altas, né? Especulação, né? Variar artificialmente a avaliação de bens, visando a vantagem que pode prejudicar outro, né? Corrupção, nem se fala, né? Comprar uma pessoa, comprar o julgamento de alguma pessoa que deveria tomar decisões de acordo com o direito.
usar bens privados como privados bens de uma empresa, gasto, trabalho mal feito, inclusive, também, né? Desperdício, e por aí vai. Né? Então, para a reparação, temos a obrigação de... desculpa, para a absolvição sacramental, né, temos a obrigação de reparar. Né? Não faz sentido você confessar, padre, roubei determinada coisa e não restituir aquela coisa. Né? Não, vou roubar aqui, depois eu confesso, está tudo de boa, né? Vou para o céu e uso esse negócio aqui. Né? Não, você tem que primeiro devolver. Né? Restituição do roubado é medida urgente. Né? É necessário. Bom, o sacramento da penitência vai vir aí nas próximas aulas, mas um dos pré-requisitos para a absolvição é arrependimento. Né? Se você não quer devolver um negócio, você não está arrependido, né? Você vai ficar com aquele troço para você. Então, o dever de restituir, quando é um roubo, né? Ou alguma dessas outras formas que eu falei agora há pouco, né? Demora culpável agrava o dano, né? Imagina, né? Você demora por culpa própria a restituir algo roubado, né? Prejudica mais ainda a vítima, né? Bom, tudo bem, às vezes pode se eximir esse dever de restituição quando não dá para devolver. Né? Sei lá, derrubou, o negócio estragou, não sei. Enfim, há que se ver caso a caso aí, né? Ou se for uma dívida, né? Se a pessoa, o credor perdoou a dívida, por exemplo, né? Tudo bem. Mas esse é um dos aspectos importantes, falar um pouco desses vários aspectos do sétimo mandamento, que não é só pegar o que é do outro, né? Tem todos esses aspectos que fazem parte da nossa vida em sociedade, né? Eu acho que eu posso parar por aqui, né? Resumindo, né? A doutrina social da Igreja é isso, né? São esses guias morais que norteiam aí o comportamento do homem enquanto um ser social. Deixa eu ver se tem pergunta. Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa aqui no chat. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu estou vendo que tem duas coisas no chat aqui. Quando uma autoridade ou lei secular se torna ilegítima de acordo com a doutrina da Igreja. Não entendi. Assim, quando uma lei, por exemplo, a lei do aborto, né? A lei do aborto, por exemplo, imagina... Bom, nós temos aqui casos que é possível abortar, né? Não vou entrar em detalhes aí, mas eu gosto de pensar, qualquer discussão sobre o aborto que eu tenho, qualquer conversa assim, né? Para mim, enfim, o argumento, eu falo, me fala uma forma de aborto que não vai matar o neném, né? A gente começa a conversar, né? Porque o aborto é uma violência, né? Então, imagine, Estados Unidos tem isso, né? Tem aborto legal para não só para os primeiros meses, mas em alguns estados a qualquer momento, né? Até o finalzinho, né? Então, esse é um exemplo, né? Como é que faz, né? Bom, o cristão pode lutar para que isso mude, né? Para que o Congresso passe leis protegendo a vida desde sua concepção, né? Por aí vai, né? Não sei se esse é um exemplo que quem fez a pergunta estava esperando, né? Quando uma autoridade ou lei secular se torna ilegítima. Bom, assim, né? Quando fere a lei natural, né? O divórcio, né? Essa lei do divórcio aí que a pessoa já casa sabendo, vamos ver, né? Se não der certo, a gente separa aí, né? Então já vai contra a lei natural, né? Já está fadado a dar errado esse relacionamento, né? Poderia ser outra coisa a se pensar, né? Claro, de novo, né? Tem ocasiões em que é insustentável que o casal continue junto, né? Enfim, por brigas e atos de violência e por aí vai, né? Mas de ordinário, né? Temos que casar sabendo que vamos ter problemas e o sacramento do matrimônio nos dá graças para superá-lo, né? Deus colocou na família, né? Não sei se alguém tem algum outro exemplo que possa citar aí. Acho que é mais ou menos por aí. Coisas assim, não me vem mais nada na cabeça agora. Não sei, acho que é isso que eu consigo pensar aqui
de bate-pronto. Né? Apareceu outra aqui. Se somos chamados à santificação no dia a dia, como seria delimitado o aspecto omissão e ser católico? Não entendi a pergunta. Se somos chamados à santificação no dia a dia, como seria delimitado o aspecto omissão? Bom, a gente pode pecar por omissão, né? Se a gente deixa de fazer um bem quando deveria, né? Omissão é ocasião de pecado também, né? O ato penitencial, aquele ato de contrição, né? A gente reza assim, né? Pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Também tem ocasião que não podemos ser omissos, né? Se trata de defender a vida, né? Não estou dizendo assim que todo mundo vai se juntar na rua e sair protestando, né? Talvez no caso extremo, mas deixar clara a nossa posição a favor da vida, por exemplo, né? Quando que um aborto é legítimo, né? Matar o neném para corrigir qualquer outra coisa, né? Aspectos sociais, humanos, acho que é isso, né? Por exemplo, se você é um péssimo, você faz um trabalho horrível, né? Você está ganhando o seu salário para não trabalhar, né? Primeiro é questão de justiça, né? Você está ganhando para aquilo, né? Tem que fazer o trabalho que foi acordado entre você e o empregador, por exemplo. E segundo, para nós católicos, é ocasião de santificação, né? Isso transcende qualquer aspecto social aí, por exemplo, da santificação do trabalho, né? É matéria de santificação, né? Crescer em virtudes, né? Oferecer a Deus. Essa pode ser uma ocasião, né? Ocasião de preguiça. Não trabalhei bem porque eu estou com preguiça, né? Bom, pode ser, né? O que mais? Poderia ser um aspecto de omissão. Uma situação no trabalho, uma situação de, não sei, que envolve corrupção, por exemplo, e você vai, enfim, corrobora com aquilo, deixa acontecer, participa daquilo, né? Pode ser um aspecto de omissão, né? No mínimo, estou fora, né? No mínimo, estou fora, né? Vai perder o emprego, bom, paciência, né? Providência divina vai me levar para algum outro lugar onde eu possa me santificar, né? Mas esses aspectos, né? Ser coerentes, né? Nós somos cristãos o tempo inteiro, né? Estou pensando aqui, algum dever grave de injustiça, por exemplo, poderia ser um aspecto de omissão, né? Não sei se é isso, Luiz, é isso mais ou menos que você está esperando? Quem perguntou aí? Alguém quer completar aí? Tudo bom? Boa noite. Oi, tudo bem? E aí? Tudo bom. Assim, eu fiz uma leitura, né, que há um tempo atrás aí que coloca, né, Cristo, assim, por mais que a gente coloque, assim, sempre teve um aspecto político, né, também, né, envolvido na peregrinação, né, em todos os pontos que ele abordou e colocou como modelo para a gente, né? Então, aí no outro dia eu estava ouvindo, né, foi até o padre Fábio de Mello e tal, falando, né, você ser cristão e você está vendo ali uma injustiça social, você está vendo uma situação de opressão a uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Você virar o rosto ali, não, eu sou cristão, eu faço meu trabalho tudo direitinho, sou um bom pai de família, sou um bom marido, sou um bom profissional e tal, então deixo aquilo ali meio que ignorado. Até pelo aspecto que você falou aí do sétimo mandamento, tal, do roubo, né? O roubo também, eu acho que não passa só pelo aspecto material, né? Quando você rouba a liberdade de uma pessoa, a privacidade, ou sei lá, vamos dizer assim, a honra não, A honra, né? O nome, né? o aspecto, vamos dizer, respeitar, né? O respeito àquela pessoa como ser humano, né? Então também é um roubo, tal. Então, isso às vezes me confunde muito, né? Essa coisa, eu não sei, essa linhazinha que divide aí entre eu estar correto ou estar omisso. Isso me deixa às vezes um pouco confuso, né? E eu queria ver o que você
como é que você já refletiu sobre isso? O que você consegue absorver e passar para a gente aí em relação a esse aspecto aí? É isso que eu quis falar. Tá. Deixa eu ver se eu consigo resumir algo, né? Nós atuamos, há que se ver caso a caso, né? Imagina, você está passando na rua e vê uma situação, uma ocasião de alguma coisa, algum assalto, alguma coisa assim, né? Bom, você não vai lá intervir necessariamente, né? Vai botar sua vida em risco, né? Enfim, você tem aí suas obrigações, sua família, alguma coisa assim. Você pode chamar a polícia, você pode, né? Alguma situação ruim na empresa de corrupção, enfim. As empresas agora, não sei se todas, mas enfim, depois desses escândalos de corrupção recentes, tem muitos canais de denúncia, né? Então, bom, há que se refletir, né? Isso aqui está errado, né? Vou entrar lá no canal e falar, olha, não está bem, né? Agora, uma coisa imediata, né? Se te convidam para fazer parte disso, você fala, eu não posso, em sã consciência, eu não vou fazer isso, né? Ah, me lembrei de um, né? Agora, bom, não sei se de fato foi isso que aconteceu, mas lembro do caso recente da menininha de 12 anos que foi engravidada pelo tio e fizeram o aborto, né? Um caso lamentável lá, né? Tudo bem, a menina sofreu, não sei o quê, mas quem pagou o pato foi o bebezinho, no fim das contas, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o Hospital de Vitória, lá no Espírito Santo, não fez o aborto, né? Disseram lá, não sei a justificativa que deram, né? Não foi exatamente objeção de consciência, né? Mas talvez tenha sido uma forma velada de dizer, eu não vou compactuar com isso, né? Infelizmente, tem gente que faz. Então, foram lá, não me lembro onde, algum lugar do Nordeste lá, e consumaram esse ato de violência extrema, né? Que é tirar a vida de um bebezinho na barriga da mãe ainda, né? Algo assim, talvez, não sei se isso se aplica, né? Algo assim, né? Eu não vou fazer. Objeção de consciência aqui, né? Vou te mandar para a rua, olha, o que eu posso fazer, né? Eu vou passar aperto aqui com a minha família, alguns meses talvez, mas não vou fazer, não vou cometer um pecado para me livrar de uma situação constrangedora, né? Algo assim. Estou tentando pensar em alguma coisa assim, mas se alguém tem alguma ideia diferente, me ajudem aí. É por aí? Algo assim, Olha, né? a gente vai ter um módulo, talvez ajude aí, né? Assim, esse campo mais relacionado a aspectos morais e tal. A gente vai ter um módulo depois que vai tratar mais a fundo, né, desses temas e tudo mais, talvez auxilie, né? Então toda aquela teoria acerca dos atos morais e tudo mais, então talvez, enfim, né, talvez dê para esperar aí algumas semanas, enfim, não sei. Agora, caso a caso, né, o que você pode fazer é falar com o diretor espiritual, né? Falar, né, se for o sacerdote, fala, padre, olha, passou essa ocasião assim, assim, e eu agi dessa maneira, né? O que o senhor me aconselha, né? O sacerdote vai dizer, não, olha, nessa ocasião está bem, porque assim, 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 tudo bem, fica tranquilo. Ou o sacerdote pode falar, olha, você poderia ter feito diferente, esse é o motivo. Caso a caso, né, acho que o recurso principal que a gente tem, né, é a direção espiritual, né, e se for ocasião, é a confissão, né, que é a nossa arma para crescer em vida interior, é a frequência aos sacramentos, né? Então, se a sua consciência te diz alguma coisa que talvez esteja errado, né, melhor é fazer se aconselhar com o sacerdote. O sacerdote, enfim, não vai entrar aqui. Alguns, infelizmente, dão conselhos aí que a gente sabe que não estão bem, né? Mas, em geral, aconselhar-se com o sacerdote, né? Tem graça para isso, né? E a consciência fica tranquila, né? Um dos efeitos da confissão é isso, né? Você fica, puxa vida, né? Errei, mas estou perdoado, né? Bola para frente, né? Eu estou roubando o assunto do... Mas, enfim, a doutrina é assim, né? É muito difícil compartimentalizar, né? Ela vem toda junta, né? Tá com um problema de consciência, né? Pode se aconselhar com o sacerdote, né? Padre, me escuta aqui um pouquinho, né? O que o senhor acha disso aqui? Assim, 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 aconteceu isso, essa ocasião,
E eu fiz isso, né? Mas depois eu achei que eu não deveria. Né? Bom, acho que essa é o que a gente pode fazer de imediato. O que mais? Bom, se não tem mais nada, Rodolfo, Se não encerramos. tem mais nada, encerramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, Rogai por nós, São Paulo, rogai por nós, Santa Maria, dispensa a nossa sede da sabedoria. rogai por nós. Muito bem. Então, beleza. Senhores, um bom